esse ênfase no persista na vida, porque terão outras pessoas muito mais capacitadas que eu, que vão falar de outras dimensões do persistir, né? Desse verbo persistir. Eu falei, então, tá bom, eu vou tentar. E se eu, volto a dizer, se eu não suprir as suas expectativas, coloque na conta da misericórdia e resolve lá com o Senhor, né? Mas, enfim. Quando o Jefferson falou para mim, Cássia, o assunto é persista na vida, eu falei assim, bom, né, quem me dera ser uma grande mulher de Deus para ter domínio da palavra do Senhor, para trazer informações ungidas para vocês aqui. Quisera eu ser assim, né? Mas, por enquanto, ainda não cheguei nesse nível. Então, ele disse assim, olha, enfatiza os aspectos psicológicos do persistir na vida. Então, é o que eu vou tentar, tá bem? A gente vai falar de uma coisa mais de nível horizontal, mas eu entendo assim, o horizontal, ele só tem sentido porque existe o vertical, né? Essa coisa minha e sua, essa coisa que a gente compartilha nesse nível, ela só tem sentido se a gente entender que essa relação aqui é mais importante e que dá sentido e lógica para essa. Então, iremos enfatizar os aspectos psicológicos, né? Porque assim, a gente tenta ser psicóloga aí há algum tempo, e, enfim, é desse lugar que eu vou falar, né? O meu lugar é esse, né? Aqui, nesse momento, a gente vai trazer algumas informações superficiais ou um pouco mais aprofundadas, mas desse nível horizontal, que também tem importância, né? Porque a gente está aqui, né? Por mais que a gente não é residente definitivo desse mundo, mas a gente ainda está aqui, né? Então, a gente estabelece relações, a gente estabelece vínculos entre os pares. Então, eu acho que algumas informações nesse nível aqui é importante também, né? Então, assim, fiquem à vontade, desculpe a minha respiração ofegante, é porque o negócio já está difícil, né? O Benício está apertando aqui, daqui a alguns dias o Senhor vai trazer ele, né, para os braços da gente. Então, perdoa a dificuldade de respiração e tenta assimilar alguma coisa aí, tá bem? E assim, fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer, né, fazer algum comentário, pode ficar bem à vontade, tá bem? Se eu não souber responder, o Jefferson responde. Bom, eu gosto muito de observar palavras assim. Eu também sou professora, e eu fico sempre provocando os meus alunos assim, bom, agora é só o português, ou ele te ajuda ou ele te dá uma rasteira, né? Porque se a gente não souber interpretar as palavras e as frases, o português pode nos dar uma rasteira, né? E aí você escuta de um professor de português assim, bom, 50% da questão é interpretação. Se você não der conta de entender o que te pergunta, você não dá conta de responder. E, às vezes, você tem até domínio de conteúdo, mas você não entendeu o que foi perguntado. Então, assim, só o português até então. Persista na vida, né? E aí eu fui lá para o nosso velho amigo dicionário, né? Persistir é um verbo e a palavra vida é um substantivo. Então, verbo é ação, né? E aí, quando a gente pensa na palavra persistir, quais são as palavras que nos vêm? Eu grifei algumas que eu achei mais importante. Persistência, prosseguir e permanecer. Então, vamos lá. Persistir na vida. Eu tenho mais ou menos a noção de que eu preciso persistir, de que eu preciso prosseguir e permanecer. Então, quando a gente pensa em persistir na vida, eu preciso ter permanência, prosseguir e persistir no quê? Qual é o conceito de vida que o dicionário ofereceu para mim? Conjunto de hábitos e também uma existência que evolui do nascimento até a morte. Então, vamos raciocinar aqui. Persistir na vida é você persistir, prosseguir, permanecer em um conjunto de hábitos que evolui do nascimento até a morte. E, para isso, você precisa acreditar que essa coisa que evolui todos os dias, né, que está em constante movimento, porque a nossa vida é algo que evolui constantemente. Então, vamos recapitular aqui. Persistir na vida é você insistir, né, num conjunto de hábitos, crenças, valores, né, que evolui do dia que você nasceu até o dia que o Senhor levar você. Né? E isso de forma muito dinâmica, ou seja, a gente está sempre mudando e se transformando, né?
o que você é hoje possivelmente não é o que você era há 5 anos atrás, e assim sucessivamente. Mas como que isso pode ser feito? Né? Como que a gente pode persistir em hábitos e em uma situação que está sempre em constante mudança e que vai ser assim até o dia que o Senhor nos levar? Né? Como que a gente pode pensar nisso? Como é que começa a vida? Né? Eu estou até um pouco familiarizada com isso, né? Porque, bom, isso aqui, né? Não sei se você faltou ao dia da aula de biologia, que a professora estava dando esse conteúdo aqui, né? Às vezes eu pergunto assim, como é que chama a primeira divisão celular que ocorre quando o espermatozoide fecunda o óvulo? Você fala assim, não sei não, porque nesse dia eu não fui à aula, né? É uma forma boa de você dar uma desculpa. Eu não sei, porque eu não fui à aula. Bom, por mais que às vezes a gente recebe alguns postzinhos aí de WhatsApp dizendo que aquelas mensagens de autoajuda que fala assim, você é um vitorioso, olha, dentre milhares de espermatozoides, você foi o que chegou primeiro, né? Você é o cara, então não se entristeça, porque você é um vencedor, e etc, etc. Por mais que do ponto de vista psicológico e legal, aqui ainda não se trata de uma pessoa, né? Do ponto de vista legal e do ponto de vista psicológico, eu não posso afirmar que aqui existe uma pessoa, né? Mas aí a gente fica com a poesia da mensagem, com a intenção, com a boa intenção da mensagem, e a gente precisa acreditar que nós somos vitoriosos mesmo, né? Porque houve uma corrida aí, né? E você, de algum modo, despontou. Por que eu não posso falar você? Porque só é você quando isso aqui entrar e sofrer um processo de transformação. Mas pegando carona na poesia e na intenção da mensagem, você foi um vencedor, né? Você conseguiu, né? Você sozinho ou junto com alguém, né? Ou com mais de um, né? Gestação gemelar e etc. Você venceu, né? Você conseguiu, você rompeu a barreira. Você avançou, né? Você, entre aspas, prevaleceu naquele momento. Então, a vida começa dessa maneira, né? E ela se desenvolve, né? Vai se desenvolvendo até a gente saber no que dá, né? Enfim, como a vida começa dessa maneira. E para mim, particularmente falando, eu acho que nesse momento aqui, ocorre um processo extraordinário, assim. Eu não gosto muito dessa palavra extraordinária, não, mas assim ocorre um processo extraordinário, né? Que é o que a nossa palavra, né, a palavra do Senhor nos fala, que é o famoso sopro da vida, né? É aqui que as coisas acontecem, quando esse encontro ocorre, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural aconteceu quando esse processo aconteceu no ventre da sua mãe, né? Então assim, você e eu, né, nós somos produto de uma ação sobrenatural, porque a gente não pode pensar só na dimensão biológica do processo, né? Não se trata só de uma liberação de enzima, né, chamada acrossomo aqui na parede do óvulo, e o esperma adentra, deixa o rabinho para trás, adentra e começa um processo de divisão celular, né? Que você lembra ou não, se você foi na aula de biologia ou não, né? É a mórula, a blástula, a glástula, e o negócio avança aí até chegar em mim e em você. Então, assim, aqui aconteceu o sobrenatural. Aqui começou a vida, né? Aqui começou a minha vida e a sua vida, né? E a gente vai entender que esse processo sobrenatural, ele perdura até os dias de hoje, na minha vida e na sua vida, e perdurará, né? Porque existe propósito. Existe propósito na sua e na minha existência, né? Igual o coleguinha, o Douglas, falou agora há pouco aqui, né? A nossa vida, ela tem um propósito. Então, é mais ou menos assim que começou. Por que é mais ou menos assim? Porque eu estou enfatizando o aspecto biológico do processo, né? Mas eu também te disse que existe um processo sobrenatural aqui. Então, mais ou menos, porque aqui só está, digamos que, revelado para você o aspecto biológico do processo, né? Pois bem, foi assim que começou. É assim que a vida começa, né? E aí, né? Tudo bem. Começou lá, e aí aconteceu um momento onde essa vida veio à tona, né? Como é que a gente nasce?
trouxe mais algumas informações aqui fisiológicas e psicológicas para você. A gente nasce com muitas necessidades físicas, né? Quem é mamãe aí sabe, né? Kesiane, a Fabrícia, não sei quem mais é mamãe aí, a mamãe lá, a gente sabe que, né, as nossas crias nascem com muitas necessidades físicas e algumas psicológicas. Por quê? Porque o que a gente vê prevalecer na ocasião do nascimento são emoções do tipo raiva e medo, né? Mas esses processamentos mais complexos do ponto de vista psicológico, na ocasião do nascimento, eles ainda não existem, né? Porque, assim, tem alguns teóricos aí da psicologia que estudam que estuda a psicologia da gravidez e do desenvolvimento, que fala que na ocasião do nascimento, a gente não tem nem noção que a gente é a gente e que a mãe é a mãe. A gente não tem muita noção de que eu sou eu e de que o outro é o outro. Conforme o processo vai desenvolvendo, é que a gente vai fazendo essa cisão, né, chamada de díade ou tríade, né? Essa quebra, essa separação, essa individuação. Então, quando a gente para analisar um bebê recém-nascido, ele não tem muita noção das coisas do ponto de vista psicológico, né? Que é essa tal dessas necessidades psicológicas, mas são muitas as fisiológicas. Por exemplo, é fome, né? É frio, é dor, enfim, né? São N as necessidades fisiológicas, mas poucas as psicológicas. Conforme o processo de desenvolvimento vai avançando, isso vai alterando um pouco. Então, assim, vocês conseguem concordar comigo que no ato do nascimento, a gente já começa a fazer adaptações, né? Dentro da barriguinha da mamãe, né? Dentro do forninho, está tudo muito bem, obrigado, né? A partir do momento que eu sucumbi na vida, né? Que eu fui parido, né? A palavra correta é parir, embora ela soe um pouco estranho, né? Mas a partir do momento que uma criança é parida, ela imediatamente precisa fazer adaptações, né? Qual é a primeira adaptação? Respirar, né? Puxar o ar, né? Por isso que antigamente era comum o tapinha no bumbum do bebê. Para judiar? Não, para ele se assustar e inflar os pulmões pela primeira vez. Olha que coisa linda, né? Olha outro exemplo do milagre da vida aí, né? Então, assim, a gente nasce e imediatamente precisa se adaptar. E aí é respirar, é mamar e por aí vai, né? Então, assim, concorda comigo também que sair do útero e ir para fora do útero, a gente abandona um estado firme e precisa se adaptar e dominar um outro estado, que é incerto e inseguro, enquanto vida a gente estiver, até porque quem tem certeza do que vai ocorrer com você daqui a alguns minutos, e quem é que tem certeza de todo o processo da sua existência até o dia que você deixar de existir? É tudo muito incerto. Então, a gente abandona um estado firme e passa para um estado onde a gente precisa dominar muitas estruturas e situações. Então, assim, consegue concordar que a gente nasce muito incapaz, muito insuficiente, muito inferior? O que é isso, Cássia? Você está querendo dizer que eu sou inferior e incapaz? Na ocasião do nascimento, infelizmente, eu preciso te dizer que nós somos. Porque olha esses bebês aí. Qual desses bebês você acha que é o mais frágil? Qual desses bebês aí você acha que não dá conta de se virar sozinho? Esse bebezinho aqui, ó, que é um bezerrinho, né, um filhote de vaca, a mãe a vaquinha acabou de parir, lambe ele, retira a placenta e já começa a deixar ele se equilibrar nas próprias pernas, porque ele tem que avançar. Esse bebê aqui tem, em média, 1h30 para ficar e equilibrar sobre as pernas e avançar, porque o tempo, a violência, a rivalidade e a perseguição no mundo animal, ela não deixa de existir para os bebês. Então, um bebê de girafa tem, em média, 1h30 para se levantar, se equilibrar e avançar e caminhar e seguir o bando das girafonas, porque senão ele se torna presa fácil, né, dos predadores de filhotes de girafa. E eu te pergunto, e esse bebê aqui, se não houver quem cuide, né? Não adianta você esperar 1h30, não adianta você esperar um mês, né?
Quando a gente começa a lidar com estruturas de rejeição, quando a gente tenta, né, trabalhar pessoas que são sequeladas por abandono afetivo, né, por rejeição, porque a gente que é cristão, eu nesse lugar de psicóloga e cristã, eu tenho clareza que rejeição é um espírito, é um demônio, sabe, que existe para aniquilar vidas, né? Claro que eu não posso falar isso em qualquer lugar, mas eu sei que aqui eu posso, né? Então, assim, é um espírito. E quando a gente começa a confrontar essas estruturas do inferno, né? Rejeição, abandono e etc., a gente começa a dizer, do ponto de vista natural, que alguém te quis. Porque se alguém não tivesse querido você, você não passaria disso aqui. Que seja para colocar uma mamadeira de leite azedo na sua boca, mas alguém te quis. Alguém quis você. Alguém conseguiu olhar para você e ver em você importância. Então, você é importante. Talvez a sua história de vida, né, por muitas vezes te fez acreditar que isso não é verdade. Mas você precisa entender que existem estruturas que precisam ser confrontadas, que elas estão aí para enganar e dizer mentiras para você e dizer que você nunca foi bem quisto e nem bem visto. Só que isso é uma mentira, porque olha isso aqui. O que isso daqui dá conta de fazer? E você chegou aí nos seus 15 anos, porque a maioria aqui deve ter 15, né? Ninguém tem mais de 20 aqui, eu tenho certeza, inclusive eu. Então, recebe, né? Então, gente, alguém te quis. Parta sempre do pressuposto, quando esse tipo de sentimento e acusação insistir em prevalecer na sua mente, que você pense que alguém te quis. Porque olha isso aqui. É possível se virar sozinho? Dá conta? Não dá conta. Né? Então, assim, alguém quis você e quis bem. Certo? Quem concorda, discorda, com muita corda. Bom, pois bem, só fiz uma leve introdução aqui. Quando a gente vai conversar sobre a condição humana, a gente nunca pode perder de vista que existem várias dimensões, né? Às vezes a gente tem uma inclinação de pensar só sobre determinadas partes, determinados lugares, mas a gente não pode perder de vista que nós somos seres multidimensionais, né? Multidimensional em que sentido? São várias as dimensões quando se pretende considerar a condição humana, por exemplo. Está dando para ver? Está um pouco escuro, né? Mas acho que dá, né? Existe a dimensão biológica da condição humana, né? Que é essa coisa aí, do corpo, do sangue, da célula, da veia, dos olhos, do cabelo. Existe isso que a gente toca, né? O corpo, né? O aspecto material do produto, né? Mas existe também uma dimensão que é psicológica. Se eu falar para você assim, você tem alma? Quem tem alma aqui? Trisca na sua alma aí para mim, por favor. Fala para mim onde é que ela está. Fala para mim onde é que mora o seu amor pelo seu namorado, pela sua mãe. Aonde que mora? Me mostra. É aqui? É aqui? Coloca o dedo na sua alma, por favor, tá? Ô Laís, aonde que ela está? Ué, mas a maioria diz que tem alma. Quem tem alma aqui? Põe o dedo na sua alma. Cadê? Aonde que ela está? Está aqui. Está aqui. Dizem que isso aqui é só para tirar foto e postar e fazer a gente gastar dinheiro nas vésperas de 12 de junho para comprar presente para os namorados, né? Mas coração é uma bomba, é uma válvula que bombeia sangue, né? Pegando carona lá da aula de biologia, é assim, ó, a veia para o coração vai, a artéria do coração sai. Então, coração é uma bomba de sangue. Mas aonde é que mora o meu amor? Aí você fala assim, bom, meu amor mora lá na minha casa. Mas aonde é que mora o sentimento de amor que você tem pela sua mãe, por exemplo? Aonde que fica isso, né? Fica aqui, né?
nesse negócio aqui, mas e o coração? O coração é um simbolismo poético dos nossos sentimentos, mas a gente sente, pensa, ama, odeia, percebe, na nossa estrutura cerebral, né? Então, assim, temos uma dimensão psicológica. Podemos até não dar conta de colocar o dedo exatamente aonde que está a nossa alma, mas as coisas funcionam por aqui assim, tá bom? Então, o coração é uma figura, né? Tem o sentido figurado de retratar, né? Toda uma poesia, não estou dizendo para você não acreditar que as coisas não estão no coração, não, tá? Eu só estou te dizendo do ponto de vista fisiológico, que a gente sente e ama, aqui, né? Através de comunicação, de neurotransmissor, de neurônio e por aí vai. Mas eu não vou entrar nisso porque nem convém. E existe um aspecto também que é social, ou seja, nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, a gente vive em comunidade, a gente vive em coletividade, né? Nós temos um pertencimento social. Por exemplo, existem valores, crenças e princípios da nossa sociedade que isso está posto para nós. Isso nos atravessa, isso nos constitui, porque nós somos seres que estamos o tempo todo em interação com o meio. Ninguém vive numa bolha, ninguém vive isolado, ninguém estreou na vida. Hoje eu estreiei. Não, existe toda uma história que sustenta você, né? Existe, por exemplo, 15 anos a maioria que tem. Tem 15 anos de história que sustenta você. Tem 15 anos de história que constituiu você, né? Então, nós somos seres sociais também. Nós pertencemos a uma sociedade que tem seus valores, seus princípios, suas crenças e etc. Então, existe uma dimensão social. Mas existe também uma dimensão que é histórica, né? Como assim, Cássia? Nós estamos dentro de uma janela da história. Então, nós estamos construindo uma história para além da nossa própria história. Nós estamos dentro de uma janela da história. Por exemplo, ninguém vem para a igreja mais com roupa de época, porque a gente não está, né, na Idade Média vivendo aquelas lógicas lá. Ninguém resolve conflito hoje, pelo menos em tese, né? Não ia falar não, mas assim, a gente não resolve mais conflitos na bala, na porrada, né? A gente vai para a justiça, para os tribunais. Estou falando aqui de forma, né, muito... A gente não resolve mais problema com arco e flecha, né? A gente não vai lá e faz um acordo de negócio e tira um fio de bigode, deixa lá e fala, bom, o dia que eu vier pagar, você me devolve meu fio de bigode. E o fulano que vende confia completamente no fio do bigode, né? As pessoas hoje não estão nem querendo ter mais bigode, alguns, né? Ou tem muito ou não tem nada. Então, assim, a gente está dentro de uma janela da história, e isso nos atravessa também. E a gente está construindo história, né? Então, essa dimensão histórica também nos atravessa, né? E o que dizer dessa dimensão aqui, né? Espiritual, né? Nós temos uma dimensão que é de natureza espiritual. Nós temos e isso aqui, gente, não é só coisa de quem confessa alguma fé, não. Essa dimensão espiritual, ela diz respeito à transcendência, ao desejo de transcender. Por exemplo, a gente se depara com pessoas que não acreditam em Deus. Eu tinha uma amiga mesmo que falava que trabalhava comigo, dizia que não acreditava em Deus, mas ela tinha uma árvore no quintal da casa dela que chamava a alma, que ela conversava com a alma todo dia. Aí você fala assim, como assim? Tem gente que acredita em gnomo, né? Tem gente que não acredita em Deus, mas acredita no poder das pedras e não sei das quantas e etc. Então, essa dimensão espiritual diz respeito ao desejo e ao anseio humano da transcendência. A gente que é cristão, a gente sabe que isso está posto em nós por Deus, porque Deus deseja se relacionar com a gente, né? Deus tem, não vou dizer necessidade, porque Ele é completo, mas Ele gosta disso, né? Então, assim, Ele nos atrai. Ele atraiu você, né? Não foi você que aceitou Jesus, isso é conversa. Foi o Senhor que te aceitou, né? Foi Ele que te atraiu, né? Foi Ele que te chamou para perto. Então, a gente que é cristão, a gente tem clareza disso, né? Quem está lá fora e ainda vive no tempo da ignorância, ainda não conhece essa vida, essa libertação, não tem os olhos desvendados,
Acredito em coisa dessa natureza. É uma árvore, é um gnomo, é uma pedra, né? É um espírito, e coisas do tipo. Então, essa dimensão da transcendência está posta para todos. Certo? Então, assim, vai considerar a condição humana. A gente não pode perder de vista que nós temos um corpo, né? Estruturas psicológicas, vivemos numa sociedade, estamos construindo e fazendo parte de uma janela da história e temos um desejo e uma necessidade de transcender, né? A gente precisa do sobrenatural, seja nós com o nosso Deus, nos relacionamos como a gente faz, seja o ímpio, o ateu, o descrente com as suas crenças vida fora, né? Que seja puxando um umbral para viajar, né? Fazer as viagens lá. Que seja isso, mas essa necessidade, que seja isso assim, né? Não faça isso. Que seja isso, que fazem isso, tá bom? Misericórdia, não me interprete mal. Então, esse anseio da transcendência é isso aí, né? É essa incompletude, que nós que somos cristãos sabemos que ela é proposital. Você é incompleto, você é imperfeito, porque isso é de propósito, né? Deus deixou eu e você assim, para que a gente se complete nele, para que a gente se complete com ele, né? Então, assim, isso é de propósito. Você é imperfeito, não é porque você não merece ser perfeito, não. Você é imperfeito porque Deus deseja que você se torne perfeito nele. Amém? Bom, tá bem. Então, falando de vida. Falar de vida, falar de condição humana, a gente não pode perder de vista uma situação muito própria de nós, que é a nossa personalidade. Quem aqui tem personalidade? Quem não levantou a mão é porque ainda não sabe se tem? Bom, tá bom, vamos lá. Quem aqui já ouviu falar assim, nossa, mas a fulana é difícil, a fulana tem uma personalidade forte. Sério? Achava que aqui não tinha ninguém assim, ou que ninguém conhecia ninguém assim. Bom, esse negócio de personalidade forte ou fraca, isso é coisa do senso comum. Porque o que seria fraqueza e força no que diz respeito a traços de personalidade? O que seria? O fraco é o que chora fácil? E quem foi que disse que choro é sinal de fraqueza? Quando a gente para pensar, choro é sinal de força, porque chorar é reconhecer. E chorar como reconhecer é você estar em dia com as suas próprias coisas. A gente vive numa sociedade que acredita que o choro é para os fracos, porque os fortes não choram. Mas você acredita que se isso fosse verdade, Deus colocava glândulas lacrimais e canal lacrimal nos seus olhos, sendo você homem ou mulher? Então, a gente precisa desconstruir algumas construções equivocadas, porque o choro nunca foi sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Às vezes o choro é um reconhecimento muito legítimo e digno da nossa pequenez humana, por exemplo. Chorar diante dos erros é uma baita de uma lição de força, porque você não está demonstrando covardia, muito pelo contrário. Você está sendo honesto com você mesmo e com quem possivelmente você magoou, no sentido de reconhecer seus erros e que seja chorar diante dessa pessoa num pedido de perdão, por exemplo. Então, aonde que isso é fraqueza? Fraqueza, ao meu ver, é fugir do problema, esconder, disfarçar e jamais dar conta de se redimir, ou não? A covardia, para mim, é muito mais sinônimo de fraqueza do que um choro legítimo e verdadeiro num pedido de perdão, por exemplo. Por que não? Então, assim, a gente precisa, às vezes, andar na contramão de muitas coisas, né? Porque a gente vive numa sociedade... Quer ver um exemplo aqui? Claro que isso não vale para nós, né? Estou dando um exemplo de valores da sociedade que a gente faz parte. Se está andando um rapaz e uma moça na rua, o rapaz tropica, arranca a cabeça do dedo, senta no meio-fio, chora de dor, porque com certeza está doendo muito, né? As pessoas vão falar para ele, cara, homem não chora, né?
e a moça se cai, quebra uma pontinha da unha, desfaz a unha que ela acabou de fazer no esmalte, senta e chora, tadinha, ela deve estar sentindo dor. Sim ou não? E do mesmo jeito, nos aspectos... Por que eu disse esse exemplo? Porque nos aspectos emocionais, nós mulheres, nós somos respaldadas. Os homens são confrontados. Vocês não têm noção de quantos homens sofrem no silêncio, porque a eles não é dado o direito de chorar. Não é dado o direito de sofrer. E aí, de repente, converte, vem para uma igreja onde as pessoas dizem assim, rasga seu coração na presença do Senhor, baba, come catarro, esbraveja, mas tenha relação com o Senhor. Dependendo da estrutura de masculinidade desse homem, ele vai falar misericórdia, né? É um bando de doido, porque aonde que isso tem sentido, né? Então, assim, a sociedade que a gente vive está o tempo todo, direto ou indiretamente, nos dizendo isso, né? Ou seja, o homem tem que ser forte, viril, né? Potente, e não sei o quê, e papapá, e papapá. E a mulher, né, tem mais essa vazão. E aí, quando você vai estudar sobre o índice de tratamento médico, por exemplo, que entre mulher e homem, você vê que os homens, meu Deus, né? Médico para homem, nossa, mas não vai de jeito nenhum. O governo abriu um programa, há uns 5 anos atrás, chamado Programa para os Homens. Essa oferta de serviço público abria ao sábado e depois das 7 da noite, todos os dias. Pergunta se teve sucesso. Pergunta se prevaleceu. Pergunta se tem hoje a saúde do homem no SUS. Não tem. Por quê? Porque existem aspectos culturais que roubam dos homens, por exemplo, esse reconhecimento da condição humana. E, em contrapartida, respalda os homens na sexualidade, por exemplo, e não respalda as mulheres. Não estou dizendo para a nossa realidade também, né? Estou dizendo lá fora. Sai um rapaz e uma moça, vai, né, para uma festa. Esse rapaz, nessa festa, fica com 3 moças, 5 moças. E essa moça, nessa festa, fica com 5 rapazes. No outro dia, eles vão para o mesmo lugar. O rapaz chega e fala assim, nossa, eu beijei 5 moças. As pessoas, nossa. A moça chega e fala assim, eu beijei 5 rapazes. Nossa, ou tem um julgamento condenatório. Não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Porque a gente sabe que não é. Eu estou dizendo de elementos sociais e culturais que respalda os homens em alguns aspectos e respalda as mulheres em outros. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Isso repercute lá dentro de um casamento, onde a mulher não consegue se encontrar dentro de uma relação, e isso bate na porta da gente, enquanto serviço de psicologia. As pessoas não se encontram, porque as pessoas estão atravessadas por questões impostas aí fora, onde elas não têm condições e acesso à condição humana legítima que é criada por Deus, por exemplo. Porque qual é o problema da expressão sexual dentro do casamento? Nenhuma. Mas dependendo das sequelas vividas por essa pessoa antes, durante e depois de um casamento, isso pode repercutir negativamente na relação que ela tem, e isso vai trazer problema. Ou vocês acham que as pessoas só divorciam por incompatibilidade de gênero, né? As pessoas só abrem mão de um casamento porque não combina com o outro. Na maioria das vezes, as questões são de ordem sexual mesmo. Entende? Então, assim, um aspecto social influenciando questões do casamento, por exemplo. Então, assim, isso está posto. E volto a dizer, nós precisamos andar na contramão dessas coisas. Né? Principalmente nós que somos cristãos, defendemos uma bandeira, defendemos uma causa e acreditamos em coisas eternas e celestiais. E por quê? Porque o céu para nós começa aqui. Amém? Bom, volta para cá. Falar de personalidade. Quando a gente começa a debruçar sobre personalidade, a gente não pode perder de vista 3 determinantes, que são os biológicos, os sociais e os situacionais. Componentes biológicos da personalidade, é aquilo que a gente traz dos nossos genitores. Sabe aquela história que fala assim, nossa, mas a fulana é mesmo que vê a avó dela nas encrencas, nos enjoo. Fulana é mesmo que vê o pai na implicância, na chatice, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, esses são os determinantes biológicos. Mas existem os determinantes sociais,
que é o que eu já estou falando há algum tempo. É essa coisa que está posta aí fora, que nos influencia. E tem os aspectos situacionais, que são o quê? Episódios específicos e pontuais que têm a capacidade e o poder de alterar a nossa estrutura de personalidade. Por exemplo, percas significativas têm o poder de mudar a nossa estrutura de ver o mundo. Às vezes, era uma família que todos, digamos que as relações giravam em torno de uma mãe, né, de uma matriarca, de uma âncora. Né, de repente, essa pessoa é retirada de cena. E isso faz toda a família ter que se reorganizar. Então, são episódios específicos que têm o poder, né, de alterar as nossas estruturas de personalidade. Então, falar de persistir na vida, é importante levar em consideração a nossa personalidade. Que isso, a partir desses 3 determinantes. Aquilo que a gente traz dos nossos genitores, aquilo que nos influencia no ambiente social que a gente está frequentando, e aquilo também que, ocasiões específicas que podem acontecer nas nossas vidas, que têm o poder de transformá-la também. Certo? Bom, trouxe isso daqui para a gente conversar sobre uma coisa muito comum que rola, que é a seguinte, uma frase assim, não sei se alguém aqui já ouviu. Ai, se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu tinha 18 anos, metade das coisas que eu fiz, eu não teria feito. Metade das porcarias que eu fiz, eu não teria feito. Aí você fala assim, poxa, num primeiro momento isso tem muito sentido, porque isso denota que hoje você está mais maduro do que você estava antes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso às vezes pode gerar culpa, condenação e auto-julgamento. Se você for calmo e tranquilo com você, você vai entender que a cabeça de hoje só é a cabeça de hoje porque um dia ela foi a cabeça de ontem. Porque foi o erro de ontem que te ajudou a assimilar e aprender a ter a cabeça de hoje. O que a palavra de Deus fala a esse respeito? Ou a gente é tolo ou a gente é sábio, né? O tolo aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Mas errar está posto para a condição humana. Quem não erra, né? O que ocorre, a importância não é errar. A importância é o que você vai fazer do erro e depois do erro. Mas o erro está posto, né? Eu não disse agora há pouco que nós somos imperfeitos? E isso é de propósito? Isso é para ninguém se sentir melhor que ninguém? Né? Eu sou melhor que você porque eu erro menos que você? Quem me dera, né? E vice-versa. Então, assim, a cabeça de hoje, ela só tem sentido porque houve uma cabeça de ontem. E se você prestar atenção, a cabeça de ontem não é a cabeça de hoje e não vai ser a cabeça de amanhã. Daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai estar pensando muito diferente do que você pensa hoje, porque hoje você olha para trás e percebe que você pensa muito diferente do que você pensava antes. Então, assim, vamos ser calmos e brandos com os nossos erros, vamos analisá-los, vamos aprender com eles, vamos não repeti-los, né? E vamos aprender mais ainda, a aprender com o erro do outro para você ser sábio e não tolo, igual o Provérbios fala, né? A gente tem chance de ser tolo ou de ser sábio. Depende da gente, né? Bom, falar de vida também é falar de desenvolvimento humano, né? Por quê? Porque a gente está em constante desenvolvimento. Enquanto vida você tiver, desenvolvimento você vai sofrer, fazer e viver, né? Então, nossa vida é dividida em 4 estágios, né? A infância, a adolescência, a adultescência e senescência, né? Então, assim, infância de 0 a 12, a adolescência de 12 até 18 para a nossa sociedade, tá? E eu acho que é importante dizer isso, porque, olha que coisa interessante, só para você ficar mais inteligente. A adolescência não é um fenômeno universal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não são todas as pessoas na face da Terra que, quando chega próximo de 12 anos, que vão ser adolescentes. A adolescência, essa adolescência que a gente vive aqui, que as pessoas, alguns ousam em dizer aborrecência, né, de forma muito injusta, muito maldosa, mas o fulano não é adolescente, ele é um aborrecente. Isso é muito maldoso, né? Mas esse fenômeno chamado adolescência é um fenômeno de sociedades ocidentais, assim. Se você prestar atenção, por exemplo, no adolescente que completa 12 anos em Israel, por exemplo, ele passa por um ritual chamado bar mitzvah. O que é isso? Eles pegam o adolescente, a família, os amigos, as pessoas próximas, colocam ele no pescoço, começa a cantar
músicas na rua, terminou aquele rito ali, ele não mais é um adolescente. Existem algumas populações africanas, onde o rito de passagem é assim. A garota não menstruou ainda, ela usa saia no joelho. A partir do momento que ela menstruou, ela passa a usar saia no calcanhar, e aí ela já pode contrair matrimônio, né? Para os meninos é mais ou menos assim. Coloca-se, olha só que coisa, a diferença entre os sexos. Coloca 7 vacas assim, pede para o rapaz tomar um espaço, e ele tem que correr, pular em cima dessas vacas, andar para lá e andar para cá por 3 vezes sem cair. Se ele conseguir fazer isso, ele está provando para a sociedade que ele já é um homem e dá conta de suprir as necessidades da sua futura família. Então, assim, esse processo de adolescência, conforme a gente conhece aqui, né, do aborrecente, etc., isso é produção de sociedades ocidentais que tem que dar uma resposta para o modo de produção capitalista, porque o mercado não tem condição de absorver toda a mão de obra, por exemplo. Então, assim, por isso que é comum, tem gente que fala assim, mas você teve crise de adolescência? Não. Todo mundo tem que ter? Não. Tem gente que tem? Tem. Tem gente que tem dificuldade em lidar com as mudanças corporais? Sim. Aí você fala assim, ué, Cássia, mas então tem alguma coisa aí que está posta para todos. Tem. Sabe o que é? É o amadurecimento sexual secundário, que é a famosa puberdade. Se você pegar um adolescente, né, uma pessoa de 13 anos, em Goiânia, na China, no meio dos índios Yanomamis, na Austrália, isso está posto, vai acontecer. As meninas vão menstruar, vão, né, apresentar seios, os meninos vão engrossar a voz, engrossar o pênis, criar pelo e por aí vai. Isso está posto. Agora, as transformações psicológicas da adolescência conflituosa que a gente costuma ouvir e ver, isso não está posto para todo mundo, né? Então, assim, só para a gente ficar mais inteligente. A adolescência, né, de 18 até aproximadamente 60, e a senescência de 60 até o dia que o Senhor te recolher, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento humano, a gente, né, percorre esses 4 ciclos aí. Certo? E aí, Setembro Amarelo, né? Eu falei assim para o Jefferson, o que você quer que eu fale? Eu puxo para que lado, né? Quer que eu fale um pouco desse, né, desse assunto desse mês? Ele falou assim, pode falar. E ele me deu liberdade de ficar nesse nível aqui, né? Então, se você se frustrar com a ausência desse nível, a culpa é dele. Bom, brincando, Jefferson. Bom, as crises, né, que são os conflitos afetivos, eles ocorrem nas 4 fases, né? A gente, quando debruça um pouco para se apropriar da infância, né, a gente vê que existem crises aqui também, né? E essas crises são em função de quê? De busca de autonomia, de busca de afirmação, de busca de individualização, porque o processo de adaptação da criança, né, a exploração do mundo, não existe menino custoso, menino inquieto, existe menino que explora o meio, existe menino que tem curiosidade em aprender. Então, a gente precisa mudar o foco ao olhar para as nossas crianças. Eles não são custosos, eles são exploradores do ambiente. É diferente. Conhece muito. Muitos exploradores. Nós fomos e nós veremos e nós teremos. Bom, na adolescência, né? Quais são as principais crises que ocorrem na adolescência, né? É essa necessidade do senso de pertença. Sabe aquela coisa do menino mais ou menos assim? Ele é um grude na dependência emocional e afetiva dos pais em casa, mas na hora de ir para a escola, quer que a mãe deixe ele na esquina, porque ele não quer que as pessoas vejam que a mãe dele é que leva ele para a escola. Ele tem vergonha de ver que o pai e a mãe estão deixando ele na porta dele. Como assim? Né? E a história da caneta, eu quero escrever de caneta. Meu Deus, se soubesse tanto que é ruim escrever de caneta, não tem como consertar, né? A gente escrevia para o resto da vida de lápis. Mas, enfim. Tem a ver também com esse amadurecimento sexual secundário, né, que eu acabei de falar. Autonomia entre os pares, né, o senso de pertença. Todo mundo, escreve o que eu vou te falar. Eu, você, quer ver? Olha aí para o peito do seu colega aí do lado. Olha aí. Vê se você enxerga uma placa assim, ó. Me faça sentir importante. Olha aí.
Quem viu? Ninguém viu? Só eu que estou vendo? Não viu? Me faça sentir importante? Não? Viu não, Alan? Não. Todos nós temos uma placa imaginária aqui, assim, ó, me faça sentir importante. E, às vezes, a gente reivindica isso das piores maneiras, né? É a famosa tentativa de chamar atenção. Tem gente que chama atenção das melhores e das piores maneiras, mas o objetivo é sempre o mesmo, me faça sentir importante. Né? Então, quando a gente fala do senso de pertencimento, desse sofrimento, digamos, dessa crise que ocorre na adolescência, é justamente por isso. É necessário, e a gente necessita dessa coisa assim. Me faça sentir importante. E a gente reivindica isso das melhores e das piores maneiras. Né? Tem uma frase muito comum que fala assim, quem mais precisa de amor é quem menos merece. Quem já ouviu? Quem mais precisa de amor é quem menos merece. E olha que tarefa árdua, você dar amor porque precisa muito, mas não faz por merecer. Olha só. Mas como nós somos pequenos cristos, né? A Bíblia fala que nós somos pequenos cristos. Cristo fez isso por mim e por você. Porque eu e você, nós não merecemos e não merecemos. Lá atrás nós não merecíamos, hoje nós não merecemos e eternamente nós não mereceremos amor. E Ele fez. Então, se Ele é o nosso exemplo maior, que a gente aprenda a dar amor para quem menos merece. Fácil? De jeito nenhum. Difícil? De jeito nenhum. Impossível para mim e para você, se não for com a ajuda dEle. É fácil amar as encrencas e as embiras da vida, meu Deus? Não é? É difícil? De jeito nenhum, porque é impossível para mim e para você, pelo que a gente tem. Mas torna mais fácil, ou melhor, torna-se fácil quando a gente utiliza dos recursos que o Senhor tem a nos oferecer, que é a vida e a presença firme dEle no nosso ser. Porque de mim e de você, esquece, viu? Você não é tão anjo e tão santo assim para dar conta de amar quem te cutuca, não. É difícil. Então, crises da adolescência, né, do período da vida adulta. Geralmente diz respeito à identidade profissional, né, o lance do matrimônio. Meu Deus, né, estou chegando nos meus 30 e não descolei minha costela. Né? Meu Deus, né? Crises da meia-idade, né, que são aquela coisa mais ou menos assim, poxa, estou chegando nos meus 40, e o que eu fiz da vida? Né? E aí eu olho para trás e vejo 40 anos, aspas, perdidos, e olho para frente e penso assim, bom, já caminhei mais ou menos, né, a expectativa de vida do brasileiro é em média de 75 anos, 80, isso tem mudado, graças a Deus, mas é uma média de 75, 80. Então, assim, já caminhei metade do percurso, e o que eu fiz? Né? Se eu morresse hoje, o que eu deixaria? Então, isso nos remete a ter algumas crises de identidade na vida adulta, né? Que é essa coisa assim, poxa, quanto tempo já passou? O que eu fiz? O que eu deixei? O que eu produzi? E daqui para frente, como vai ser? Às vezes, se eu for demitido com 23 anos, eu tenho mais chance de conseguir um trabalho do que ser demitido com 40, com 50. Então, na adolescência, ocorrem essas crises, né, de identidade, assim. Crises inerentes ao tempo de vida que eu já vivi, né, os cartuchos que eu já gastei e o que eu tenho para gastar. Né? E existem as crises também da senescência. Né? Tem gente que pensa assim, e aí, né? A gente vive numa sociedade onde o idoso é descartável. Né? As pessoas completam 60 anos, se aposentam, e aí surge uma crise voltada para um senso de inutilidade. Ou seja, as pessoas, entre aspas, perdem a utilidade. Inclusive, diga-se de passagem, do ponto de vista psicológico, o sofrimento aqui é muito grande, porque ocorre uma tal de uma obsolescência programada. Né? Muito comum a gente ouvir essa palavra em eletroeletrônico. Né? As coisas hoje são produzidas para durar pouco, para você comprar mais, para girar a roda do consumo. Né? Então, assim, não entendo muito de tecnologia, não é muito minha praia, não, mas eu sei que quase todo ano está lançando aí um iPhone novo. Né? Parece que tem até o mês de lançar o iPhone. Né?
mais ou menos assim. Desculpa se eu estiver equivocada, mas isso é o quê? É uma obsolescência programada, ou seja, as pessoas precisam perder, as coisas precisam perder valor, porque vai ser substituído, né? Isso é lógica de modo de produção capitalista, isso é mercado, isso é dinheiro, né? Mas as pessoas também estão inseridas nessa lógica, e isso é uma crise muito comum, por isso que tentativa de suicídio e uma série de coisas ocorre muito também na vida do idoso, né? Contaminação por HIV/AIDS, porque eles se descuidam, né? Porque acha que já está na reta final da vida mesmo, e coisas do tipo. Por quê? Porque existe a instalação de uma desesperança. A gente vive numa sociedade que não valoriza o idoso, né? Que não valoriza a experiência, a maturidade, etc. Pelo contrário, né? Descarta, coloca essas pessoas à beira das oportunidades. Tá. Falando ainda de crises. Vocês concordam que a gente vive na sociedade do ão? Falou, Cássio, como é que eu vou concordar se eu não sei nem o que você está querendo dizer? Mas pode confiar, eu acho que você vai concordar no próximo slide. Concorda que a gente vive na sociedade do ão? Fala, sim. Voltei tudo. Sociedade do ão. Cabelão. Bicepsão. Peitão. Carrão. Dinheirão. Bumbumzão. E se eu não tenho nenhum ão desse aí? Como é que eu me sinto? Como é que eu, moça, estou transformando o meu corpo e não tenho nada de seios? Como que eu me sinto? E eu, rapaz, né, que geralmente na adolescência a gente tem um crescimento desordenado do corpo, tem garotos, às vezes, que a mão dele chega aqui no joelho, né? Tem moça que o tronco é estreitinho, mas as pernas são compridas, mas ela não concluiu o processo de desenvolvimento ainda, né? Tem moças que têm curvas invejáveis, tem moça que não tem curvas, e por aí vai. Como que eu, né, um ser em transformação, atento e vivendo dentro de uma realidade de valores que são postos, como que eu me sinto quando eu não tenho nenhum ão? Como que é isso? Isso pode ou não pode desencadear crises? Isso está ou não está na gênese de muitos sofrimentos e de muitas dificuldades que muitos jovens e adolescentes enfrentam vida fora? Hoje em dia, gente, é comum garotas de 15 anos que estão colocando silicone. Aí você fala assim, mas qual que é o problema? Problema nenhum, até porque a vida é dela e eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente não pode esquecer que 15 anos o seu corpo não terminou o processo de amadurecimento sexual secundário, que é a famosa da puberdade. E aí? Ah, não, mas pelo que eu estou vendo aqui, o negócio não vai. Mas calma. Aonde que está, né? De onde vêm essas coisas? Por que as pessoas são assim? Por que eu preciso ter aquele tipo de cabelo, né? Tem uns postzinhos aí de WhatsApp que mostra, muito comum, que mostra a criança de 11 anos da década de 80, a menina de 11 anos da década de 80 e a menina de 11 anos dos anos de 2020, né? Completamente diferente. E aí eu estou dizendo isso porque o que está nos atravessando? O que está ficando em nós como valor? Qual é a ditadura que está nos escravizando? Sabe? O que está acontecendo? É a ditadura da beleza, que estabelece padrões, né? Tem que ter o ão. É o peitão, o bundão, o cabelão, o carrão, o bicepsão, e o ão, e o ão, e o ão. É a ditadura do sucesso? Eu preciso ter para ser? Né? Antigamente as pessoas queriam ser para ter. Hoje elas não querem nem ser para ter. Elas querem parecer que têm. Não precisa nem de ser, muito menos de ter. Basta parecer. Né? O que é isso? Que ditadura é essa? Que espírito de independência é esse? Aonde que reside essas coisas? Para onde essas coisas vão nos levar? Né? Então, assim, qual é a ditadura
que está atravessando e que está influenciando os nossos jovens? Aonde é que está escrito que o bonito é o ão? Aonde que está escrito? Quem foi que disse isso? Foi o Senhor que deixou essas referências para mim e para você? Não foi? Foi o Senhor que disse que nós temos que ter um ão aí? Qual que é o seu ão? Ou qual é o ão que você não tem? Onde que está isso? Então, mais uma vez, precisamos andar na contramão das coisas. Precisamos ser pessoas completas que andam na contramão das coisas, seguras de si, que dão conta de sustentar e ser quem são, porque Deus fez você assim. Já passei uma vez, dei aula no curso de Direito da PUC. E lá eu ministrava uma disciplina chamada Psicologia Jurídica, que é só psicólogo que pode dar. Porque é a psicologia dentro do direito, né? E aí um dia desci da sala de aula, fui para a sala dos professores, um rapaz chegou em mim e falou assim, você dá aula aqui? Eu falei, dou. Ele falou assim, com esse cabelo? Eu falei assim, quem foi que disse que eu tinha que ter outro? Porque a estrutura e a fibra do meu cabelo não diz respeito à minha capacidade de pensar. Então, assim, o meu cabelo sai do meu couro cabeludo, ele não sai do meu neurônio lá dentro. Então, assim, entende? Mas existem coisas que estão postas aí, sabe? De onde que sai isso? Quais são os padrões? Aí você fala assim, não, mas eu sou crente, sou muito descolada. Será se a gente não está sendo aqui e ali atravessado por esses ditames? Né? Será se aqui e ali a gente não está se contaminando com esses ditames? Não tem nada de errado em você cuidar de você. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo precisa habitar em coisa bonita, nova, bem cuidada, cheirosa e etc, etc. Agora, o que nós não podemos é negar a nossa condição, é não aceitar a nossa condição. Sou baixinha, sou gordinha, sou magro, sou alto, sou negro, sou branco, tenho cabelo crespo, né? Porque cabelo ruim, por que é ruim? Nunca falou mal de você, então ele não é ruim, ele é crespo. Tem cabelo crespo, tem cabelo cacheado, tem cabelo liso, pinto de rosa, pinto de verde. Qual é o problema? Nenhum. O que não pode é a gente sofrer em função de não aceitar aquilo que a gente é. Por quê? Porque quando eu não aceito aquilo que eu sou, eu estou acatando ditaduras e padrões que não condiz com o que Deus pensa ao seu respeito e ao meu respeito. Porque beleza há em todos. Beleza há em todos. E por que a gente, às vezes, abre mão de pensar isso? Porque a gente está adotando padrões pré-estabelecidos que estão anos-luz distante daquilo que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. Temos que andar na contramão. E a contribuição da família? Se existe a sociedade do ão, existe a família do não. E aí? O que é isso? Família do não. Outra opinião? Não. Outro curso? Negativo. Curso técnico? Não te pari para você virar um técnico, eu te pari para você virar um doutor. Liberdade? Falar de sexo? Misericórdia, né? Chama outra pessoa que nessa hora eu vou sair da sala de fininho. Diversão? É tudo pecado. Está tudo errado. Está tudo errado. É a ausência de comunicação, de respeito, de contato do ambiente familiar. Se a gente parar para analisar o que a gente conversou até aqui, a gente nasce, né, como eu mostrei para vocês, dentro de um ambiente familiar. Aquilo ali é o começo do nosso processo de socialização. E se eu vivenciando um processo de socialização punitivo, né, opressor, com certeza isso não vai dar em boa coisa. Cássia, então quer dizer que tem que paz e amor e soltar peia de tudo? Absolutamente que não. Mas respeito para a condição do outro, isso é essencial. Mas falar de sexo é um pouco constrangedor. Bom, a gente vive tempos onde ou as pessoas são extremamente permissivas no que diz respeito a sexo, ou elas são extremamente repressoras no que diz respeito a sexo. Sabe o que eu já peguei atendendo meninas? Você vai achar um absurdo o que eu vou dizer. Mas as meninas não sabiam colocar o absorvente. Porque, assim, nós mulheres, talvez os meninos não saibam disso.
mas a maioria dos absorventes, eles têm uma fita autocolante embaixo, para você anexar na calcinha, para aquilo não escorregar e colocar a moça numa condição desconfortável, de vazar e etc. Sabe como as garotas usavam? Elas tiravam e colocavam a colinha para a parte de cima. E existem pelos pubianos que grudavam naquela colinha. E o negócio, para tirar depois, dava trabalho. Aí você fala assim, nossa, Cássia, que coisa mais estúpida. Estúpida não foi orientada. Não foi conversado com ela sobre essas coisas. São detalhes insignificantes. Eu já atendi meninas que eram abusadas por vizinhos quando tinham 8, 9 anos, e elas não sabiam que estavam sendo abusadas porque elas não conseguiam distinguir aquele toque físico daquela pessoa. Aí você fala assim, sim, porque a gente vive tempos onde as pessoas ou vivem uma permissividade suja, estúpida, pecadora e diabólica do sexo, ou elas vivem uma repressão e um silêncio absurdo, onde as pessoas são vítimas e vivem relações abusivas, tóxicas, onde ela não se reconhece numa relação sexual dentro de um casamento, porque ela sequer sabe como deve ser aquele processo. Por quê? Porque esse assunto é tabu. Ah, tabu? Como que é tabu? Hoje está tudo tão... É o que eu estou dizendo. Ou fala muito de forma errada, suja e equivocada, aí você pega uma criancinha de 2, 3 aninhos que já está de top cropped e já é mini digital influencer, nada contra quem pensa isso, eu não concordo, mas respeito quem concorda, mas você pega uma criancinha de 3 aninhos que já está de top cropped, digital influencer, né? Que daqui para 11 anos já está com piercing em tudo que é lugar que você imaginar. Ou então você pega uma criança que não sabe colocar um absorvente quando ela tem a primeira menstruação, porque esse assunto nunca foi tocado dentro de casa. Então, assim, precisamos ser famílias equilibradas, famílias que conseguem respeitar. E eu estou dizendo de todas as estruturas familiares. Certo? Por quê? Porque senão a gente vai se inserir em ditaduras do silêncio, da opressão e da desumanização. Então, assim, sociedades do famílias do não, certamente estão aí, comprometendo a saúde emocional de muitas pessoas. E aí isso pode desencadear desadaptações extremas, né? Isso pode desencadear sofrimento intenso. Isso pode desencadear comprometimento psicoafetivo avassalador. E no que isso pode dar? Isso pode dar em situações aniquiladoras, que é o que as pessoas combatem nesse mês de setembro, né? O famoso setembro amarelo. Então, situações aniquiladoras, estou acabando, viu, chefe? Ah, é? Situações aniquiladoras, o que eu estou chamando de situações aniquiladoras, é o que muitas pessoas chamam por aí de suicídio, né? E aí, como, né, o Jefferson pediu para eu dar uma pincelada nesse assunto, eu vou falar um pouco disso, até porque tem a ver com o mês, tem a ver com o evento que vocês organizaram, né, hoje mais cedo. Então, sociedade do famílias do não. E muitos outros componentes, porque também não posso simplesmente reduzir a sociedade e a família na construção da doença mental, do sofrimento mental, né? Eu não posso reduzir, mas eu estou dizendo que esses dois componentes, eles têm um peso considerável na construção da doença, né? Do sofrimento psicológico. Isso pode redundar nessas tentativas, né? E aí, quando a gente fala de suicídio, eu acho que é importante para a gente ficar mais inteligente e, às vezes, até ser instrumento de Deus na vida de alguém que está ao seu redor, é porque, geralmente, obedece 3 etapas, né? É a etapa da ideação, ou seja, é o pensar, né? Pensar a respeito. Talvez a ideação é uma coisa que é muito comum, mais comum do que a gente imagina, porque tem gente, às vezes, que está debaixo de tanto sofrimento, que pensa assim, acho que se eu morresse seria melhor. Não necessariamente quer dizer que quer morrer, não necessariamente quer dizer que vai tentar contra a própria vida. Eu estou dizendo que pensar a respeito é uma coisa mais comum do que as outras etapas, tá bem? E aí, pensar a respeito é a primeira etapa, né, que são as ideias, as ideações suicida, né?
Num segundo momento, já é o planejamento, né? Se fôssemos utilizar a metáfora aqui do semáforo, aqui estaríamos na luz verde, aqui estaríamos na luzinha laranjada, né? E aqui a gente já está na vermelha. Então, o ato ou a tentativa. Então, pensar em suicídio é pensar em etapas, é pensar em construção. Por que eu disse assim? Às vezes, saber disso pode ajudar você a ser bênção na vida de alguém. Se você for perspicaz, se você for sutil, se você for atento, bem provável que você vai conseguir perceber sinais quando a pessoa está nesse estágio aqui. Toda pessoa que tenta contra a própria vida, conseguindo ou não concluir o ato, ela deixa pistas. O que ocorre? Às vezes a relação está tão desgastada, né, que as pessoas não conseguem perceber as pistas, mas as pistas são dadas, né? E assim, por isso que eu estou te dizendo, você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém se você ficar atento às pistas, né? A gente está vivendo um movimento aí infernal mesmo, né? De muitos adolescentes. Eu mesmo, tem 10 anos que eu sou psicóloga. Eu passei ano passado, talvez, pela pior experiência da minha vida, assim, como profissional. Eu trabalho em determinada região de Goiânia, e aí chegou para mim uma ficha de notificação de violência de um garoto que tentava contra a própria vida. É comum os cortes, né, nos braços e tal. Esse garoto cortava as coxas e a virilha, porque geralmente os garotos usam bermudas até o joelho, então ele escondia aquilo da sua família. E chegou para mim o caso desse garoto. Eu não vou entrar em detalhes os motivos pelos quais ele tentava contra a própria vida, eu vou dizer que ele tentava. E aí eu fiz algumas visitas na casa dele, e eu trabalho só de manhã na prefeitura de Goiânia, na área da saúde. E aí tá, aí uma hora eu venho embora para casa, quando deu 4 horas da tarde, eu estava montando uma aula, meu telefone toca, era ele. Aí ele fala assim, 16 anos. Oi, doutora, tudo bem? Esbaforido. Ai, estou te ligando para falar para você, para despedir de você. Eu falei, calma, peraí, vamos conversar. Eu moro aqui pertinho da igreja, trabalho a 23 quilômetros daqui. E eu, peraí, ele, não, ó, eu tô te ligando, ó, eu vou ali. Eu falei, calma. Eu falei, vou fazer o quê? Eu estou a 23 quilômetros de distância dele. Ele mandou um texto no meu WhatsApp, despedindo de mim, dizendo que ia, né, se matar e etc, etc, etc. Mandou um texto assim no meu WhatsApp. E eu falei, meu Deus, né? Aí me ligou. E eu falei, calma, vamos conversar, né? Deixa eu ir na sua casa amanhã, vamos conversar. Ele, não sei o quê. Pegou o celular, falou, tchau, doutora, jogou o celular na mãe dele e correu. A mãe dele pegou o celular, eu falei assim, vai atrás, porque o que eu podia fazer? Aí ele pegou a bicicleta, foi por aqui, a mãe dele foi a pé por aqui. Eles desencontrou, ele foi para a porta da escola, despediu dos colegas e foi para cometer o ato. E aí, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, ele desistiu, voltou para trás pela outra rua, pegou o celular, me ligou e falou assim, eu não te falei que eu ia voltar? Ah, gente, perna eu não tinha mais, eu desabei, assim. Talvez essa foi a pior, não vou dizer pior, né? Porque graças a Deus ele não fez nada contra a vida dele, mas assim, foi um dos maiores desafios profissionais que eu tive até hoje na minha vida, porque eu me senti impotente, a 23 quilômetros dele, eu não podia fazer nada, sabe? Então, assim, por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez Deus pode te dar a oportunidade de você fazer muito na vida de quem está do seu lado e que está sofrendo de alguma natureza, se você ficar atento aos sinais, se você ficar atento aos movimentos, assim. Muito comum aí, né? É baleia azul, é não sei o quê. Baleia azul já era, né? Tem outras coisas aí. As coisas foram atualizadas, né? Mas que você entenda que você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, se você ficar atento aos sinais. E se você também entender, olha que curiosidade, que todo mundo que tenta ou que se mata, nunca quer morrer. Aí você fala assim, poxa, mas isso é muita incoerência para o meu gosto. É muito sem sentido. Como é que eu me mato se eu não quero morrer? Na verdade, o que eu quero que morra é aquilo que me causa sofrimento. E aí, às vezes, o sofrimento é tão intenso, a dor é tão intensa, que a saída que eu vejo é
contra a vida. Mas nunca, quem morre, nunca, quem se mata, nunca quer morrer. Quer se livrar. Tanto é que é muito recorrente e comum, né, as pessoas que trabalham com isso nos IMLs da vida, eles descreverem sinais, né, de esganadura, mas unhas arranhando o pescoço, porque fez o ato e desistiu quando ainda tinha fôlego de vida. Mas aí, dependendo da circunstância, era tarde, né? Tem gente que toma comprimido e que se arrepende, né? Então, assim, que você entenda que quem tenta e quem consegue, né, tentar contra a própria vida, nunca quer morrer. Quer matar uma dor que tomou uma dimensão que ficou insuportável. E aí, infelizmente, o diabo utiliza dessas fraquezas, né, para lograr êxito, digamos assim. Então, que a gente possa entender, que eu acho que essa observação é muito importante, e que você sempre e nunca, subestime quem fala que pretende fazer uma coisa dessa natureza, porque eles fazem. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, que você entenda que essa situação de aniquilamento, né, é um processo, começa com ideias, começa com planos e para depois vir a execução. E que você entenda que o que existe ali é um sofrimento tão intenso que a única saída vista pela pessoa é acabar consigo mesmo. Mas, na essência das coisas, não existe desejo de morrer. Existe desejo de ficar livre. Certo? Mas, olha o tamanho do mas, benditas são as crises? Sério? Como assim? Bom, dependendo da forma que você olha para as crises, bom, aqui a gente encerrou conversa de suicídio, tá bom? Eu só abri um parêntese a pedido do nosso chefe aqui. Fechamos esse assunto. Mas, e se eu começar a olhar diferente para as crises? Como assim, Cássia, olhar diferente para as crises? Quem gosta de sofrer, quem gosta de sentir dor, quem gosta de passar dificuldade, né? Mas, e se eu olhar para as crises como molas propulsoras? O que são molas propulsoras? É um objeto que tem o poder de te jogar para frente. É algo que ou jogar para trás, né? Porque a crise, uma coisa é fato. Ela nunca vai te deixar no mesmo lugar. Ou ela te joga para frente, e é o que a gente espera, ou ela te joga para trás. Mas deixar onde você está, ela não te deixa. Então, olhando dessa perspectiva, a gente pode olhar para as crises e bem dizê-las, e bem vê-las. Porque ela não te deixa onde você está. Ela te, ou joga para frente, ou joga para trás. Mas aonde você está, você não permanece. Então, olhando desse lugar, as crises podem ser bem vistas. Né? Olhando desse lugar também, as crises ofertam aprendizados que são ímpares, né? Únicos. Ou seja, dependendo do processo de sofrimento que a gente passa, a gente sai daquilo diferente do que a gente entrou. Dependendo do deserto que você passa, aquilo te fortalece em muitos aspectos. É fácil, é bom, é gostoso, é prazeroso? De modo algum. Mas é possível que você adquira muito conhecimento e aprendizado a partir daquilo e faz você se tornar uma outra pessoa, uma pessoa diferenciada. Então, desse lugar, quando a gente olha para as crises desse lugar, a gente consegue reconhecer que ela pode nos oferecer maturidade. Às vezes, dependendo do processo de crise que você passar, ou que você vivenciar alguém passando, você consegue se tornar uma pessoa mais empática. E o que é ser empático? É você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque nós temos uma tendência muito feia, que é o seguinte: quando você vai julgar o outro, você julga a ação. Quando você vai julgar a você julga a intenção. Percebe a diferença? Quando eu estou num conflito com alguém, eu julgo o que ele fez. Quando eu estou em conflito com alguém e eu, aspas, devo mais, aí a conta maior é minha, eu tenho a tendência de julgar o
que me motivou a fazer o que eu fiz? Se você analisar sobre o que foi feito e o que motivou o que foi feito, você tem mais piedade quando você conhece o motivo que fez você fazer o que você fez. Então, moral da história, a gente costuma ser mais piedoso com nós mesmos e mais severos com o outro. Porque o outro eu julgo a ação, eu julgo a intenção. Por que a gente tem que pensar muito sobre essa história aí de bandido bom e bandido morto? Porque o bandido bom morto é aquele bandido que não tem relação afetiva e afetuosa nenhuma comigo. Agora, quando é alguém próximo a mim, vamos reconsiderar? Porque você não sabe o bom pai que ele é, você não sabe o bom irmão que ele cometeu um deslize. Eu conheço ele é meu irmão. Agora, quando é um fulano que eu nunca vi na vida, bandido bom é bandido morto. Então, assim, se eu julgo o outro, eu julgo a ação. Se eu julgo a mim ou o meu, eu julgo a intenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, finalmente, por que é importante a gente persistir na vida? Pelo simples fato de que a sua vida tem propósito. Simples assim. Simples assim. Existe um porquê. Por que é importante persistir na vida? Porque você não é, nunca foi e nunca vai ser um acidente da natureza. Não foi em qualquer de repente que você foi feito. Aqui, tem um padre que tem uma música muito bacana. Nessa música tem essa frase, que nenhuma família começa em qualquer de repente. Quem conhece essa música? É bem verdadeira essa frase. Então, assim, você não é, não foi e nunca vai ser um acidente. Não foi de qualquer modo que você foi concebido. Houve um milagre lá atrás, houve um sopro de vida, quando um determinado esperma venceu a corrida e atingiu a membrana do óvulo. Então, assim, não, isso não foi um acidente. Você não é um acidente. Eu não sou, nós não somos. Então, por que é importante persistir na vida? Porque antes de qualquer coisa, eu e você, nós fomos concebidos no coração do Senhor. Porque a Bíblia fala que antes de você ter forma, né, você já tinha nome para ele. Se você não gosta do seu nome, não brigue com seus pais, brigue com Deus, porque ele já te chamava pelo seu nome. Ele só ajudou seu pai, ele só colocou na cabeça do seu pai e da sua mãe esse nome aí. Ai, mas meu nome é tão feio. Mas então você briga com Deus, porque nem seus pais têm culpa, porque a Bíblia fala que quando você não tinha nem forma, ele já te chamava pelo seu nome. Então quem escolheu o seu nome não foi seu pai nem sua mãe. Foi Deus. Por que é importante a gente persistir na vida? Porque o seu existir tem finalidade. Talvez você não sabe ainda, ou talvez você não percebeu ainda, mas a sua vida tem uma finalidade. Existe um porquê. E talvez, né, você não tenha tido o ano ou a vida que você gostaria, né? A charge diz assim: talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria, mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Então, assim, talvez a sua vida até hoje não foi do jeito que você acha que deveria ser, mas pode ter certeza que ela está sendo do jeito que você precisa ter. Entende a diferença? Às vezes a gente nutre muitas expectativas em relação a muitas coisas, mas essas expectativas nem sempre condizem com aquilo que a gente precisa de fato, né? A gente vive banhado de muitas futilidades, né? Essas coisas nos atravessam muito. E às vezes a gente carrega algumas frustrações porque a gente não contenta e não é contente com o que tem. Mas quando a gente para pensar, tudo isso é o que a gente precisa. Porque o resto tudo é futilidade, porque a Bíblia diz que tudo é vaidade, né? Então, assim, talvez você não tenha a vida que você acha que deveria ter, mas você com certeza está tendo a vida que você precisa ter, certo? E estou dizendo isso, não é para justificar abusos e violações, né? Eu tive uma vida terrível, de muito, né, muito sofrimento, relações tóxicas, está na moda essa palavra, né? Relações tóxicas, relações abusivas, espancamento, etc. Então, você vem dizer para mim que era isso que eu precisava viver? Absolutamente não.
O que eu estou dizendo é que, em tudo, Deus tem poder de transformar até a dor, até o sofrimento. E a cura, né, tanto na psicologia quanto eu acho, a cura vinda do Senhor, nem sempre tem relação com amnésia, né? Tem gente que acha que ser curado é ter amnésia do que aconteceu. Não necessariamente. Mas você pode se lembrar do que aconteceu e não mais carregar dor. Isso é cura. Isso é cura do ponto de vista psicológico, né? Abusos repetidos, abusos e abusos e abusos. Existe cura, mas não existe esquecimento. Dependendo da situação, não existe esquecimento. Mas existe uma ressignificação do sofrimento que faz você olhar para o que você viveu e não mais carregar dor. Isso é cura. E Deus também, Deus pode nos curar do jeito que Ele quiser, né? Porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu só estou te dizendo que, na maioria das vezes, a cura não necessariamente é sinônimo de amnésia, certo? Às vezes houveram percas, dores profundas ao longo da vida. Eu passo por um processo de cura, mas eu consigo lembrar daquilo. E não tem problema, porque eu fui curada, eu fui restituída daquilo. Então, quando eu digo que, às vezes, você não teve a vida que você gostaria de ter, mas você teve a vida que você precisava ter, eu não estou justificando abusos, tá? Eu não estou justificando violações, eu não estou justificando desrespeito, eu não estou dizendo que o sofrimento que você sofreu é legítimo e você merecia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que até nisso, Deus tem poder de fazer maravilhas. Até disso, Deus pode te instrumentalizar para que você seja bênção na vida de outras pessoas que passarão ou que estão passando pelo que você já passou, já elaborou, já ressignificou, e já se integrou novamente. É nesse sentido que eu estou falando, tá bem? E aí, permanecer crendo o quê? Porque Ele vive, você pode acreditar no amanhã. A gente vive tempos difíceis. Nós vivemos tempos de muitas incertezas. E olha que eu não estou falando nada de Covid, viu? Isso, Covid não é nada diante de, assim, misericórdia, né, gente? Não estou subestimando essa doença terrível, não. Estou falando assim, o tempo do Covid na nossa vida é muito recente em relação a tantos outros sofrimentos, a tantos outros processos sofridos que a gente vê, vivencia nesse mundo, que a Bíblia diz que está debaixo do maligno, tá? Eu não estou aqui subestimando Covid, misericórdia, né? É uma tragédia da humanidade. Eu só estou dizendo que o Covid é recente em relação a tantas estratégias e tentativas do inferno contra a humanidade, né? Porque a gente sabe que a inveja do inferno em relação à sua vida é real. Estou dizendo disso, tá bom? Covid é só mais um detalhe dessa inveja absurda, digamos assim, né? Eu estou te dizendo que você não habita uma terra que é sua, mas você precisa entender que o céu para você já começa aqui. Então, é desse lugar, porque Ele vive, ainda que nós vivemos incertezas e inseguranças, que precisamos diariamente persistir na vida, porque é diário, os conflitos são diários, os enfrentamentos são cotidianos, né? Com você mesmo, com seus pares, com seus familiares, com a sua escola, com o seu trabalho. O enfrentamento é diário. Você precisa matar um leão por dia. Mas eu quero te dizer que Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode acreditar no amanhã. Amém? Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Perdão. Fala com o chefe. Achou ruim? Discorda de alguma coisa? Fala com o chefe.